Prof. Comunica. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prof. Comunica. E hoje estamos aqui com o professor Luiz, professor de Educação Física, que veio contar um pouquinho pra gente sobre o projeto Recreio Legal. É um projeto de educação física que transforma o espaço do recreio em um ambiente de brincadeiras coletivas, autonomia e cooperação. Então, estamos muito honrados, professor Luiz Henrique Lopes, em recebê-lo hoje aqui para contar um pouquinho para a gente desse projeto que você vem realizando. E aí, vou contar um pouquinho da sua formação e se você depois quiser, pode complementar. O professor Luiz é formado em Educação Física pela Unital, especialista em Educação Física pela FMU e tem uma trajetória que inclui também experiências no SESC, no Instituto Esporte Educação e em diversas redes municipais. E hoje atua conosco na Escola Municipal Professor Isabel do Carmo Nogueira. Gostaria de falar mais um pouquinho para a gente aí sobre sua experiência? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa prática com os nossos colegas, né? Agradecer a Secretaria de Educação, agradecer você pela oportunidade e vamos conversar. Maravilha! Professor Luiz, inicialmente a gente quer saber como foi que surgiu essa ideia de criar o projeto Recreio Legal. Logo que eu cheguei na escola, a diretora da Escola Isabel do Carmo, a professora Kátia, juntamente com a gestora regional Rosalina, elas sempre são bem, participam bem com a gente, apoiam a gente em todos os projetos. E pediu para que eu desenvolvesse uma atividade com as crianças durante o recreio, / intervalo, né? Algumas escolas chamam de recreio, algumas escolas chamam de intervalo. Ela pediu para desenvolver isso. E aí eu fui observando as crianças e fui pensando no que poderia fazer. Daí veio a ideia do Recreio Legal. O interessante é que o projeto, ele aí vem dialogando diretamente com a BNCC, né? Quando fala de experiências corporais, desenvolvimento de autonomia, cooperação, as vivências, né, de jogos e brincadeiras. E aí, atrelando a tudo isso, valorização do espaço da escola, como uma das oportunidades de desenvolvimento do protagonismo das crianças. Como foi que você estruturou? Você conversou com a Kátia, com a Rosa, feita a solicitação, e aí? Você observou e como que você começou a desenhar esse projeto? Primeiro nós conversamos, eu levei a ideia para elas, né? O que eu poderia fazer, o que eu estava pensando, porque a escola Isabel do Carmo, ela tem um espaço muito grande. Ela tem uma quadra coberta, onde acontecem as aulas regulares, e tem um espaço, um gramado muito grande, e que a gente poderia desenvolver algumas atividades ali. E aí eu fui observando as crianças, vendo o comportamento delas durante o intervalo, e via que algumas crianças brincavam e outras crianças ficavam paradas, olhando, as outras brincando, acho que um pouco com vergonha, não se enturmavam muito. E aí eu pensei em propor alguma atividade para que elas pudessem brincar juntas, para que mais crianças pudessem brincar durante o intervalo. Certo. E quais foram as estratégias usadas para que essas crianças começassem a brincar e com certa autonomia? Bem, como eu falei, eu observei as crianças e vi com o que elas gostavam de brincar, do que elas gostavam de brincar. E aí, num primeiro momento, eu disponibilizei alguns materiais que já existem na escola, raquete de tênis, corda, colchonete, diversos tipos de bola, né? Bola de basquete, bola de vôlei, futebol, para ver como que elas iam brincar e qual o conhecimento que elas já tinham com esse material. Porque não adianta, vou dar uma raquete de tênis e ela não sabe pegar na raquete. Então, qual já era a habilidade que elas tinham com esse material para ver de onde eu ia começar. E deu certo, elas começaram a brincar meio tímidas e depois nós começamos a organizar como que elas iam brincar direitinho. Teve uma conversa inicial com as crianças para explicar esse projeto? Sim, eu mostrei para elas o material e falei que elas poderiam brincar. Brincar do jeito que elas soubessem brincar. Né? Por exemplo, no primeiro momento, com brincadeira de corda, elas só pulavam corda, só iam pulando corda e cantando as musiquinhas da corda. E aí a gente ia tentando mostrar outras opções, outras possibilidades de brincar com corda. Então, no primeiro momento, elas brincaram e depois a gente foi introduzindo algumas brincadeiras
que elas não conheciam. E quais foram aí as brincadeiras mais populares, as mais votadas ou aqueles mais gostaram? Então, é bem interessante porque variava da série. Por exemplo, lá na Isabel do Carmo, nós temos uma parede de travessia, né? Então, as crianças do primeiro ano, elas gostavam muito de participar, experimentar essa parede de travessia. Então, a gente colocava colchonete para proteger e elas começaram a brincar nessa parede de travessia. O pessoal do segundo ano, eles começaram a brincar mais com corda, como eu falei. Eles pulavam corda, depois começaram a brincar com relógio, fazer aquela brincadeira de girar a corda, ter que pular, passar por cima, passar por baixo, brincar de alturinha com a corda, com saltos. Então eles começaram a brincar com corda. O terceiro e o quarto ano, eles brincavam com raquete de tênis. Ou eles brincam com raquete de tênis, né? Então eles fazem bastante joguinho, jogam em dupla, em quarteto, eles brincam com raquete de tênis. Já o quinto ano, eles gostavam mais de atividade com bola. Eu acho que pela idade eles são um pouquinho mais competitivos, então eles fazem atividade com bola. Fazem brincadeira de vôlei, lá também tem uma mini cesta de basquete, e daí eles brincam com bola ao cesto, e o famoso futebol, né? Isso não tem jeito de fugir. Mas daí a gente organiza para que não fique muita competição, não tenha muita briguinha. Briga não, mas um atrito entre eles, né? Porque o futebol, mas o quinto ano brincava mais com bola, brinca mais com bola, né? Ah, legal. Então os resultados que você observou foram positivos. Positivos. Qual foi o retorno que as professoras deram, que a escola, a equipe de direção da escola deu em relação ao desenvolvimento desse projeto? Olha, algumas professoras conversaram comigo, a direção da escola eu não tive esse retorno, mas algumas professoras conversaram comigo falando que as crianças, quando voltavam para a sala, elas estavam mais concentradas na aula, eu acho que elas gastavam muita energia fazendo essas atividades e voltavam para a sala de aula mais concentrada, prestando mais atenção. Então eu acho que esse foi um ganho que a gente conseguiu com as professoras de sala. E a reação dos alunos? Você comentou que inicialmente tinha criança que só ficava observando. Hoje você consegue ter um número aí, uma estimativa de participação das crianças? Olha, eu não tenho esse número exato, mas é visível o aumento da participação das crianças brincando. A gente pode falar que no começo nós temos 12 raquetes de tênis na escola. Sobrava raquete. Hoje falta raquete, então todo mundo quer brincar com a raquete. A corda, nós temos uma corda grande e cordas menores, falta corda, entendeu? Então as crianças estão procurando mais esses materiais para brincar. A professora Pamela, do terceiro ano D, ela fez um espaço de leitura com material reciclado. Eu acho que principalmente do quinto ano, elas são muito grandes para sentar nesse material, porque é feito com material reciclado. Então elas pedem colchonete, elas fazem cabana e ficam lendo dentro desse colchonete. Então não é só a atividade física que começaram a fazer. Então está tendo essa procura também. Explorar os espaços, os ambientes da escola e os recursos que estão ali disponibilizados para eles, né? Isso. Você tem ideia, essa é uma atividade que já vem acontecendo durante todo esse ano. É importante colocar, pessoal, que o professor Luiz, ele é um professor com uma jornada volante, então ele consegue ter essa flexibilidade para fazer o atendimento durante o recreio dos estudantes. E você tem ideia de alterar, incluir alguma outra atividade ou modificar algo nesse projeto? Ou você acha que a proposta como ela tá redondinha? Não, a gente sempre pensa em ampliar o projeto, colocar mais coisas para as crianças. Por exemplo, nós temos, como eu falei, da raquete de tênis, e o espaço da escola é muito grande. Então, a ideia é solicitar para a direção da escola rede de tênis, rede de vôlei, para colocar lá e aumenta a possibilidade das brincadeiras, aumenta os desafios para as crianças. Então, eu acho que isso vai fazendo com que a criança vá procurando, vá querendo mais, senão vai ficando sempre a mesma coisa, daqui a pouco eu não quero mais. Então, a gente tem que sempre estar inovando e acrescentando alguma coisa para atrair as crianças, né?
Luiz, e como que você avalia, então, agora para a gente já ir encerrando, a importância das atividades como essa, onde a criança tem autonomia para brincar, para esse desenvolvimento integral dela? Olha, nós como educadores, nós precisamos pensar no desenvolvimento da criança para o que ela vai ter no período depois da escola, né? Como João Batista Freire disse, não adianta a gente cuidar da criança só dentro da escola. Como que essa criança vai ser fora da escola? Então a gente pensa em fazer essas atividades pensando no que a criança vai fazer lá fora, né? Pessoas mais autônomas, que respeitem os seus limites e os limites das pessoas, né? Que veja, por exemplo, eu não vejo a inclusão só para um cadeirante, para um deficiente visual, para crianças neuroatípicas, mas para o menos habilidoso, para aquela menina que corre mais devagar, para aquela menina que quando vem a bola ela tem medo de segurar. Então a gente tem que incluir essas pessoas nas brincadeiras. E com isso, para essa vida futura adulta, ela poder respeitar as pessoas, ter uma vida na sociedade melhor, para um mundo melhor. É isso que a gente espera com essa atividade fazer com as crianças, né? Perfeito. E pessoal, quem quiser acompanhar um pouquinho mais da proposta do professor Luiz no Recreio Legal, em algum cantinho aqui da tela vocês vão ver um QR Code, vocês podem escanear e encontrar lá algumas fotos e vídeos das brincadeiras que vem acontecendo no projeto Recreio Legal. Essa conversa foi muito inspiradora, Luiz. E a gente conseguiu aí, você conseguiu trazer e mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente como que o recreio pode se tornar um espaço aí de aprendizagem, de protagonismo, de socialização, né? Então a gente agradece muito a sua participação, sua presença aqui conosco. E se você quiser deixar uma mensagem aí agora para o pessoal. Mais uma vez eu agradeço à Secretaria de Educação, agradeço a você a oportunidade e que a gente consiga fazer com que as nossas crianças cresçam de uma maneira melhor, né? É isso aí. E você que nos ouve, que nos acompanha, que se inspirem também nessa proposta que hoje foi compartilhada aqui. E até a próxima edição do Prof. Comunica.